E aí, turma, tudo bem? Sou o professor Jefferson, esse é meu canal Jeff Educa. E hoje nós vamos falar sobre um termo que é relativamente novo, mas as ações dele sempre estiveram no nosso dia a dia, né? Do que eu estou falando? Estou falando de capacitismo. É isso mesmo, né? É um assunto que é fundamental ser falado para que todos saibam o que é e principalmente entendam o mal que ele causa nas pessoas, né? Essa prática é muito ruim. Então, eu decidi fazer esse vídeo para explicar um pouco sobre esse termo. Espero que vocês gostem aí, tá? Comentem aqui embaixo, curtam, compartilhem. E é isso, vamos aprender mais sobre capacitismo. Então, assista o vídeo aí comigo. Vamos lá. O capacitismo é um termo relativamente novo, mas cujas ações sempre estiveram presentes em nossa sociedade. Ele é praticado diariamente sem ser percebido e, na maioria das vezes, embora não seja entendido, afeta muitas pessoas. O termo capacitismo refere-se ao preconceito e à discriminação baseados na capacidade das pessoas, sendo dirigidos principalmente a pessoas com alguma deficiência. Vivemos em uma cultura que valoriza os padrões de beleza e a funcionalidade. Desse modo, pessoas com deficiência, PCD, costumam ser vistas como incapazes e inadequadas. Uma abordagem capacitista não reconhece as pessoas pelo que elas são, mas pela sua capacidade de realizar tarefas, ou seja, quem não consegue executar determinadas ações devido a alguma deficiência, não é considerada normal. Essas pessoas são vistas pelos capacitistas como inferiores e recebem um tratamento diferente, como se não fizessem parte da sociedade, sendo excluídas e desconsideradas. Existe cerca de 14 milhões de brasileiros que apresentam algum tipo de deficiência, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o que representa 6,7% da população, ou seja, é um número bastante expressivo. Mesmo assim, o preconceito, a discriminação e a exclusão ainda existem. Por serem consideradas minoria na sociedade, essas pessoas têm seus direitos violados e não têm acesso a muitas oportunidades. Quando é capacitismo? Quando você parabeniza amigos de pessoas com deficiência por estarem com elas, como se a amizade fosse uma concessão especial. Quando as pessoas acham que fila preferencial ou vaga de estacionamento exclusiva é privilégio e não inclusão. Quando você acha que uma pessoa pública com deficiência tem obrigatoriamente que amar ou superar a deficiência dela. Quando o Brasil cedia os Jogos Paralímpicos, mas passados alguns dias não há mais notícias sobre pessoas com deficiência. Quando as pessoas me acham arrogante ou orgulhoso por não aceitar ajuda, se precisar, eu peço, obrigado. Em 2020, o Senado lançou, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, uma campanha chamada Capacitismo Não Tem Vez, para divulgar esse conceito e conscientizar a população da discriminação de pessoas com deficiência, em uma série de reportagens. Conforme publicado pela campanha, o capacitismo é a atitude preconceituosa contra as pessoas com deficiência por elas não se encaixarem no padrão corporal tido como perfeito ou ideal. É comum que as pessoas pensem que não têm preconceito, afinal, têm colegas de trabalho e amigos com deficiência. No entanto, existem várias situações em que, sem a intenção de discriminar, pode-se agir de forma capacitista. Vale lembrar que a Lei Brasileira de Inclusão reforça o direito de participação plena da pessoa com deficiência na sociedade. O
Combate à discriminação e à acessibilidade como um direito fundamental. Como combater o capacitismo no ambiente escolar? É preciso reformular o conceito de normal, desapegar dos padrões que geram preconceito e discriminação e entender que todos somos diferentes em alguns aspectos, mas que isso não deve ser um critério para a exclusão. Com base nisso, a escola deve ser um ambiente que promova uma educação inclusiva e voltada à diversidade. É fundamental ensinar as crianças a respeitar e conviver com as diferenças, mostrando a elas que o capacitismo é uma prática inaceitável que não deve ser reproduzida. Como proposta, a educação inclusiva faz a integração de pessoas com deficiência no processo educativo das escolas regulares, promovendo a igualdade na aprendizagem. Desse modo, a inclusão da educação especial ao ensino regular, para unificar as duas modalidades e transformar a escola em um lugar para todos, que acolha os alunos e ofereça apoio àqueles que encontram barreiras para a aprendizagem. É possível, assim, garantir que crianças e adolescentes aprendam e se desenvolvam no mesmo contexto, convivendo em um ambiente que respeite as diferenças. O acesso aos serviços e aos recursos pedagógicos de acessibilidade nas escolas regulares elimina a discriminação e a segregação, pois supera o modelo de escolas e classes especiais e transforma a educação e a sociedade em um lugar mais democrático. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, pretende justamente assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência. Incentivar as crianças a não utilizar expressões capacitistas. Uma das principais maneiras de combater o capacitismo no ambiente escolar é desnaturalizar expressões comumente utilizadas que caracterizam o preconceito e a discriminação com as pessoas com deficiência. Para tanto, os educadores precisam apresentar essas expressões aos alunos e mostrar a eles que são ofensivas e não devem ser reproduzidas. São expressões e atitudes aparentemente inofensivas, utilizadas no dia a dia, mas consideradas preconceituosas e discriminatórias para a comunidade PCD. Confira alguns exemplos do discurso capacitista e de expressões que não devem mais ser reproduzidas. Retardado. O uso dessa expressão tem a intenção de ofender o interlocutor por agir de forma equivocada, comparando com pessoas que apresentam retardo mental ou deficiência intelectual. Dar uma de João sem braço. Expressão utilizada para se referir a pessoas preguiçosas, folgadas ou com desinteresse em realizar determinada tarefa, associando-as a quem possui má formação ou ausência de algum membro. Mais perdido que cego em tiroteio. É geralmente dirigida a alguém que não sabe o que está acontecendo ou como proceder em determinada situação, comparando-a a uma pessoa com deficiência visual, que seria incapaz de realizar as mesmas atividades que aqueles que enxergam. Isso está meio capenga, coxo, ramanco. Essa expressão costuma ser usada para designar algo quebrado, estragado ou ruim, fazendo referência à deficiência física de pessoas com dificuldade de andar.
Desculpa de aleijado é muleta. Tornou-se um ditado popular para se referir a pessoas que dão desculpas para não fazer algo, como se quem realmente precisa de muletas para andar não fosse aceitável. Hoje estou meio autista. É utilizada para expressar que uma pessoa está mal-humorada ou sem vontade de socializar, zombando de uma condição do espectro autista. Estimular algumas reflexões sobre o tema também é importante para combater o capacitismo e transformar a sociedade em um lugar mais inclusivo e acolhedor. Por exemplo, entender que piadas ofensivas nunca são engraçadas, perceber se as pessoas com deficiência estão sendo representadas e incluídas na sociedade. Militar a favor da causa. Se você não sabe como se dirigir uma PCD, pergunte a ela para garantir que está sendo adequado em suas colocações, não achar que é especial fazer o mínimo. Respeitar e tratar com dignidade outro ser humano. Pensar antes de falar e se perguntar se pode ofender alguém. Tornar-se inclusivo em todas as esferas da vida. Combater o capacitismo é um deve de todos nós. A educação é o melhor caminho para alcançar esse objetivo.